Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 15 de abril. O Ibovespa apresentou alta de 1,56%, dentro do que a gente já tinha comentado na última videoanálise. A expectativa de gerar um fundo aqui no gráfico de 60 minutos, mesmo que se tivesse uma abertura em queda. A expectativa era de ter uma movimentação para cima no gráfico de 60 minutos, trazendo a chance um pouco maior de a gente ter um pregão aí de alta. Terminou se confirmando. O Ibov não perdeu a mínima do pregão anterior, continua aqui com suas mínimas ascendentes no gráfico diário. Está dentro do movimento de baixa que começou muito fraco. Movimento de baixa por não ter dado sequência às máximas ascendentes. Então ficou até pelo intraday, ficou um pouco mais para indefinição quando gerou esse topo descendente aqui no gráfico 60 minutos. No entanto, se a gente olhar para o gráfico semanal, terminou a semana com alta de 5,84%. Gerando aqui, depois de uma leve lateralização no G60, uma indefinição até no gráfico diário, conseguiu confirmar aí mais uma sinalização positiva para cima, que traz a expectativa do Ibov vir a buscar os 54.000 a 54.300. Acima disso, a gente já poderia falar em resistência lá para casa dos 57.000 a 57.300, seria o próximo patamar de resistência mais relevante para o índice Bovespa. Para ter alguma sinalização mais importante de baixa, no meu entender, no Ibovespa, a partir de segunda-feira, teria que ter algum fechamento aqui para baixo dos 51.200 pontos, seria uma sinalização um pouco mais relevante de ter aqui um movimento para baixo no índice Bovespa. Enquanto isso não acontecer, segue apontando mais para cima, conforme já comentado aqui em relação às próximas resistências. Na sequência, mini índice chega a recomendar uma operação logo na abertura do pregão, dentro aqui do gráfico de 10 minutos, depois de uma abertura com gap de alta. Depois dessa abertura aqui com gap de alta, minha expectativa era que pudesse dar continuidade a um movimento de alta, que depois que rompeu vários topos anteriores, pudesse dar continuidade a um movimento de alta e em busca aqui de uma zona de resistência. Recomendei a entrada na superação da máxima desse candle. E como não deu sequência, logo passou um primeiro candle ali travado e o segundo não conseguiu romper essa máxima e ainda perdeu essa mínima, na hora que bateu aqui nessa mínima, ainda trouxe a oportunidade de saída um pouco mais acima. Eu optei por saída dessa posição na ponta compradora com a perda de 0,13% e no capital total uma redução de menos 0,1%. Depois disso, optei por não gerar mais nenhuma outra operação dentro do que foi acontecendo dentro do pregão. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, ficou bem travado, com a tendência bem definida, até no gráfico de 10 minutos ficou bem indefinido no gráfico intraday, ou seja, com um risco um pouco maior em relação às operações. Então, para o próximo pregão, a gente vai depender muito da abertura do próximo pregão em relação às posições aí no mini índice. Então, prefiro como eu já comentei o Ibov detalhadamente, então vamos aguardar a abertura do pregão da segunda-feira para que a gente tome as devidas posições, seja na ponta compradora ou na ponta vendedora em relação ao mini índice. Na sequência temos aqui para comentar a PetroR4. A Petro terminou o dia com alta de 5,79%, conseguiu gerar o fundo ascendente, que era uma expectativa de, mesmo que perdesse a mínima do pregão anterior, traria uma chance de gerar fundo ascendente ali no G60, com expectativa de ter um movimento de alta. Essa aqui ainda teve um movimento melhor, que conseguiu superar as máximas anteriores, ou seja, anulando ali a formação desse engolfo de baixo e trazendo uma maior chance da Petro ir buscar a região dos R$10, número redondo, zona de resistência para a PetroR4. Então, por enquanto, o caminho mais provável é esse. Anula esse caminho mais provável. Se vier com alguma abertura mais forte para baixo, perder a mínima do pregão de hoje, R$ 9,07. Lembrando que essa região de R$ 9,15 até os R$ 9,00 é uma zona de suporte para a PetroR4 que eu já tinha comentado nas últimas análises. Ela terminou parando no pregão de hoje, a mínima de hoje foi R$ 9,07, em cima dessa zona de suporte e gerando uma boa movimentação para cima no gráfico intraday. Na semana terminou com alta de 17,31%, algo semelhante ao que o Ibovespa fez, só que com um melhor fechamento no gráfico semanal, trazendo ainda a maior chance de continuidade desse movimento de subida. Na Vale 5, o dia foi de alta de 3,55%. Essa terminou perdendo a mínima também do pregão anterior, mas dentro do que também já tinha falado, chance de gerar um movimento no G60. O movimento no G60 dessa já não foi tão forte como aconteceu na PetroR4. Essa aqui eu tinha expectativa menor dela vir aqui romper esses R$ 15,43. Vi isso como menor probabilidade, principalmente para o pregão de hoje.
mas segue ainda dentro de uma tendência de alta. O principal suporte dela nesse movimento de baixa, nesse momento, encontra-se na casa dos R$ 13,07 a R$ 13. Abaixo disso já tem um gap aqui na faixa dos R$ 12,88. Então a gente poderia dizer que da região dos 13,07 até 12,88 é a zona de suporte principal. Abriu caindo, gerou no próximo, não necessariamente para o próximo pregão, mas gerou alguma movimentação para baixo no início da próxima semana e proporcionou algum fundo aqui nessa região de suporte, seja desse gap que eu já comentei, nessa primeira região de suporte, seja na região dos 12,19, traz a possibilidade de arriscar alguma compra em cima dessa ação em termos de swing trade. A semana foi com boa alta de 17,23%, abrindo com forte gap de alta no gráfico semanal, que aumenta até a chance de ser fechado. Tem uma zona de resistência bem importante pela frente, na faixa dos 15,40 até a região dos 15,95. Então, um patamar importante de resistência, onde pode frear esse movimento de alta aí em cima da Vale 5. Atenção para os vendedores em cima dessa região, mesmo que abra aí com gap de alta. Na sequência, temos aqui para comentar CL3. CL3 é um ativo que está em tendência de alta, seja no gráfico diário, seja no gráfico semanal. Teve uma semana com boa alta de 3,78%. Até o presente momento, nenhuma sinalização mais relevante para baixo, apesar do pregão de queda de 1,14%. Se afastou bem aqui de uma região de resistência que foi rompida, alerta com gap de alta. Movimentação para baixo em cima desse papel, assim como eu comentei agora há pouco na Vale, traz a possibilidade de ainda buscar a operação na ponta compradora através de fundo ascendente aqui no gráfico diário. E rompimento aqui para cima teria um pouco mais para day trade, se abrir rompendo aqui, já rompendo esses 33,87, tentando pegar um movimento de alta que pode vir a buscar um próximo nível de resistência, que ela se encontra aqui no nível de resistência por volta aqui dos R$ 33. Então o principal nível nesse momento é aqui nessa casa aqui, que essa região aqui, em torno dos R$ 33, é uma região de resistência. A gente pode ver que era antigo fundo, aqui funcionou como resistência e aqui está nesse nível agora. Acima disso, o próximo nível já seria lá por volta dos R$ 35,20 a R$ 35,40, próximo nível de resistência que pode vir a ser buscado numa abertura um pouco mais importante para cima desses 33,87, pode vir a buscar essa região dos R$ 35, trazendo a opção um pouco mais para day trade. CCRO3 no pregão de hoje apresentou alta de 0,74%, esse ativo que vinha numa tendência de baixa aqui no curto prazo, anulou essa tendência de baixa com esse bom movimento de subida, fechou a semana muito bem. Se a gente olhar para o gráfico semanal, de forma resumida, a gente tem algo nesse sentido, um pivô de alta, que ficou batalhando ali, tentando corrigir, aí se sustentando bem nessa região de antiga resistência, aqui funcionando como suporte, e terminou a semana com alta de praticamente 9%, proporcionando um fundo ascendente no gráfico semanal, aumentando a chance desse ativo vir a buscar uma região um pouco mais acima de resistência, na casa ali dos 15,65 até os 16,06, zona mais importante para esse papel. Aqui no gráfico diário, aqui seria a resistência em R$ 15,55, que está bem em cima do patamar que eu cheguei a citar ali no gráfico semanal. Então, nesse momento, é um ativo que aponta mais para cima. Movimentação para baixo, fundo ascendente também no gráfico diário desse ativo. O cenário desse papel é mais favorável para a ponta compradora após esse bom movimento aqui de subida e essa formação de fundo ascendente no gráfico semanal. Por último, veio VT4, Vivo. Terminou o dia aí com alta de 1,67%, a semana com alta de 3,42%. Vivo anulou a tendência dela de baixo e de médio prazo, com esse forte movimento de subida. Gerou topo lá no gráfico semanal, mas não conseguiu andar nessa semana para baixo. Não conseguiu ainda quebrar a sequência de máximas descendentes no gráfico semanal que ela estabeleceu na semana passada. Aqui no gráfico diário, a gente pode observar que ela anulou a sua tendência de alta, quando ela perdeu esse fundo aqui, o último fundo ascendente. Gera aqui uma movimentação para cima nesse momento, formação de topo aqui um pouco mais forte, fechamento principalmente de um pregão abaixo dos R$ 44, traz aí a formação de um topo descendente e consequentemente a chance de gerar uma movimentação para baixo. Para estabelecer tendência de baixa, teria que perder aqui os R$ 41,40. Por outro lado, se esse ativo romper forte aqui para cima, abrir forte para cima, não voltando para baixo dos R$ 44, abre-se a chance de retomada da sua tendência de alta, na expectativa de buscar resistências mais acima. Nesse momento, a resistência mais acima do patamar que se encontra, mais significativa na faixa dos 45, por volta de 45,40, depois em torno dos 46,40 e acima disso 47,38. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um excelente final de semana e até segunda-feira.